Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade na nossa leitura em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, a partir do versículo 12: Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Os, os coríntios aqui, nessa segunda carta aos coríntios, nesse finalzinho do capítulo 10, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, e ele usa um argumento sensacional aqui. Esse argumento dele é fora de série, né? É meio difícil a gente pegar de primeira vez, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que louva a si mesmo, ela sempre vai se considerar a certa, a última bolacha do pacote, porque ela se louva a si mesma. Então não tem como você competir com ela, porque ela é o padrão e você nunca vai chegar no padrão dela. Pode ser quem for a pessoa, ela vai se considerar o padrão, a medida certa, o exemplo para todos, porque ela se compara ou se louva a si mesmo e se medem a si mesmos. Ela, ela julga todos os outros pela sua estatura espiritual. Então, Paulo não vai entrar nessa discussão, porque seria tolice ele querer confrontar alguém que louva a si mesmo e que se mede a si mesmo e se compara consigo mesmo. Veja que incrível o raciocínio dele. É que ele está usando muita. Nesse capítulo e no próximo também, no capítulo 10 aqui de 2 Coríntios e também no capítulo 11, ele vai usar muita ironia, muito sarcasmo na sua conversa, no seu texto, porque quando você encontra uma pessoa tola, você acaba tendo que falar segundo a tolice dela, né? Nos faz lembrar também, em 1 Coríntios 4, tem um versículo que diz assim, versículo 7, porque quem te faz diferente? Porque os coríntios estavam se gloriando, né? Estavam se achando o máximo. Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que é seu realmente? O que é que você conquistou?
E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, se é algo que veio para você por graça, se é um dom, se é uma capacidade, se é um entendimento da palavra, por que você se gloria? Se isso foi dado a você pelo Espírito Santo, foi dado a você pelo Senhor, por que você se acha diferente? Por que você se acha melhor, comparando-se a si mesmo, né? Se o recebesse, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, como se fosse algo que você conquistou com a sua capacidade própria. Eu me lembro um episódio, eu tava começando, era recém-convertido, tinha acabado de sair, fazia um ano mais ou menos, eu tinha me convertido, um pouco mais de um ano. Depois de me converter, eu fiquei um ano, praticamente um ano, indo à missa, e já era salvo, já tinha certeza da minha salvação, ajudava o padre na missa, inclusive fazia um estudo do Evangelho de João com os jovens da Igreja Católica. E o padre ficava meio desconfiado de mim, porque eu não parecia ser um católico muito católico, né? Eu cantava umas músicas assim meio moderninhas na época, que na Igreja Católica naquele tempo não tinha muito disso. Levava um violão de 12 cordas que eu tinha para tocar na missa, mas eu já tinha certeza da minha salvação e fazia um estudo do Evangelho com os jovens. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e a julgar realmente a doutrina católica, eu descobri que a doutrina católica considera que a tradição dos santos padres, do colegiado, a tradição dos papas, ela se sobrepõe à Bíblia. Então, se alguma coisa não estiver de acordo com a Bíblia, mas estiver de acordo com a tradição do colegiado dos santos padres, então vale a tradição dos santos padres. Ou seja, a Bíblia é um mero enfeite. Ela não é a palavra final. Ela é uma palavra menor do que a tradição dos santos padres. Aí eu quis sair da Igreja Católica. Aí parei de ir à missa e comecei a visitar uma pequena congregação de irmãos batistas lá em Alto Paraíso, que eram praticamente duas famílias, três viúvas, algumas crianças, era praticamente isso, um salãozinho minúsculo, não tinha nem placa na porta, nada. Comecei a congregar com eles lá e comecei a aprender muitas coisas básicas do Evangelho que eu nem imaginava, não é? Aprendi a cantar hinos e comecei até a pregar dentro dessa congregação, porque não tinha pastor. Tinha um irmão lá, o João é quem fazia os estudos, era quem pregava, tinha uma irmã, a Ruth, que ensinava as crianças, e só. Eventualmente vinha de Brasília algum obreiro da Igreja Batista, lá de Sobradinho, que essa de Alto Paraíso era ligada à Igreja Batista de Sobradinho. Eventualmente vinha um visitar e fazia uma pregação do Evangelho, e algumas pregações eram verdadeiros desastres, né? Teve um lá que veio e ele pregou, falou do bom ladrão, ele pregou sobre o bom ladrão, que o ladrão que na cruz aceitou o Senhor, ele era bom, ele não era ruim, e que teria sido ele quem ajudou Maria e José a fugirem para o Egito. Eu não sei onde que ele foi, não tinha nem Google naquele tempo, não tinha internet, eu não sei onde que ele foi encontrar essa história do ladrão que ajudou Maria e José na fuga para o Egito. Então ele era um bom ladrão, ele foi salvo porque ele era bom. Ele não foi salvo porque ele era um pecador necessitado de um salvador. Ele foi salvo porque ele era bom. Ele estava ali por algum erro da justiça, né? Faz lembrar aquele caso do rei que visitou as masmorras, a prisão do castelo, ia perguntando para cada prisioneiro: por que você está aqui? Ah, majestade, eu estou aqui por um erro de justiça. Eu nunca fiz nada, eu nunca pratiquei nenhum crime. E você? Eu também, majestade, nunca fiz mal a ninguém. Sou incapaz de fazer mal a uma mosca. E você? Ah, eu também, majestade, eu sou uma pessoa muito boa, muito honesta, muito correta. E você? Ah, majestade, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou um bandido, eu sou um criminoso. Eu matei, eu roubei, eu fiz tanta coisa ruim, fiz tanta maldade, e por isso que eu estou aqui preso. Aí o rei chamou: guardas, guardas, venham aqui, soltem imediatamente esse homem aqui, se ele vai contaminar os outros. Aí deu liberdade para o único que reconheceu que ele era
que ele era um pecador, que ele era mau. Então, estava ali. Então, na realidade, aquele pregador, ele apresentou um evangelho falso de salvação por boas obras. E isso dentro daquela congregação batista. E depois disso, eu não lembro se foi ele ou foi um outro que veio um outro, acho que foi um outro obreiro que veio, porque eles vinham, às vezes eles faziam apelo, né? Teve um lá que veio com uma câmera fotográfica e ele fez um apelo. Então ele convidou bastante gente, tinha bastante criança, tal, para assistir a pregação dele. E no final ele fez um apelo. Ele falou assim: quem quer aceitar Jesus, vem à frente aqui que nós vamos tirar uma foto. Ah, a molecada toda aceitou Jesus. Todo mundo queria sair na foto. Naquele tempo não tinha celular com câmera, nada disso. Foto ainda no meio do sertão de Goiás era uma coisa que a maioria daquelas crianças nunca tinha tirado uma foto na vida. Então, é claro que daí no relatório dele ele deve ter colocado que muita gente se converteu. Mas depois, um desses, eu não lembro exatamente qual foi, me chamou para conversar, porque nesse tempo eu já estava em contato com os irmãos de Limeira e eu já tinha, inclusive, decidido que eu iria me separar daquela congregação batista, porque eu não estava concordando com as coisas que aconteciam ali. Por exemplo, quando eu pedi para ser batizado, eles perguntaram se eu era casado se eu e minha esposa éramos casados no civil. Eu falei, sim, nós somos casados, mas não vejo na Bíblia nenhuma indicação de que o estado civil da pessoa seja uma condição para batismo. Depois eu vim a entender que nessas religiões, o que acontece é o seguinte: o batismo é a entrada na comunhão da religião. Então, por isso que muitas batizam de novo. Você foi batizado na igreja católica? Ah, não serve. Tem que ser batizado na igreja batista. Porque eles batizam de novo, porque é a entrada à comunhão. Então, você faz um curso, você é examinado para ver se não está vivendo em pecado. É assim que é a entrada no batismo. Teve até um irmão que recentemente ele me escreveu, falou que tem uma jovem visitando as reuniões numa cidade aqui aí do Brasil, mas ela quer ser batizada, mas ela usa piercing. Ela usa piercing. Então, ele queria saber, isso impede o batismo. Eu falei assim, olha, se Rebeca quisesse ser batizada, o que você ia fazer? Você ia impedi-la de ser batizada? Porque Rebeca, ah, quando encontra com quem que Rebeca encontra? Não, esqueci agora. Isaac? Hã? Isaac? O Isaac. Ele dá um piercing para ela. Ele dá uma argola para o nariz dela. Né? Ele dá uma argola para o nariz. É Rebeca, né, que põe? Acho que é Rebeca mesmo. Então, vamos até confirmar aqui. A argola. É, Acho que é. Como é ela está falando Rebeca? aqui? Eliezer, acho que dá presentei a ela, alguma coisa assim. O servo. É Gênesis 24:53. Gênesis 24, exatamente. Gênesis 24. 47. E diz assim, Eliezer, é o servo de Abraão, né? Então lhe perguntei no versículo 46, e ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, na outra versão fala no seu nariz, e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho, para Isaque.
Então eu perguntei para ele, você então não iria batizar a Rebeca, né? Porque ela usava piercing no nariz, né? Aí ele deu uma desculpa, tal, né? Claro. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: dentro dessas religiões, eles fazem isso porque o batismo é a entrada à comunhão. Então a pessoa é examinada para ser batizada. Então, não vai ser batizada se não for casada legalmente, não vai ser batizada se estiver bebendo, se estiver fumando, se estiver, de alguma maneira, vivendo uma vida que não seja condizente com um testemunho cristão. E esse irmão levantou a bola aí, a questão do piercing, da menina usar piercing, né? Então, eu disse a ele, olha, não existe nada na Bíblia que impeça. Aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas em Atos 2, que tipo de vestimenta elas estavam? Nós não sabemos. Nós não sabemos. 3.000 pessoas chegaram de várias nações, é claro que eram judeus, né? Mas de várias nações, e logo começaram a chegar gentios também para serem batizados, serem acrescentados à casa de Deus, né? Que é o batismo introduz você na casa de Deus, não no corpo de Cristo. O corpo de Cristo você entra pela fé em Jesus. Mas quem eram essas pessoas? Vinham de todas as nações, de todos os costumes. Alguns, inclusive, que congregavam nas assembleias, nas igrejas da Ásia, eles tinham mais de uma esposa. Eles eram polígamos. Eram irmãos polígamos que estavam congregando. Paulo manda uma carta para Timóteo e dando algumas instruções a respeito daqueles que deveriam ocupar a posição de anciãos na Assembleia, mas que fossem casados com uma só mulher. Então, apenas aqueles que fossem ter uma posição de responsabilidade é que deveriam ser casados com apenas uma mulher, mas tinha outros lá que estavam em comunhão que eram casados com mais de uma mulher. Porque no momento em que eles se converteram a Cristo, eles vieram de uma nação gentia, grega, que tinha costume de poligamia, eles não podiam largar as esposas, senão elas virariam prostitutas, né? Você tem lá 3, 4 mulheres, e você é casado com as 3, 4, dentro do sistema da nação onde estão. De repente você se converte a Cristo, não, vou ficar só com a mais bonita, as outras eu ponho para fora de casa. O que vai acontecer com essas mulheres? Naquela sociedade, naquela época, elas iam virar prostitutas, porque não tinha uma ocupação, ainda mais rejeitadas, elas ficavam com o nome sujo na praça, né? Então, é muito importante entender que o batismo não salva, para começar, né? E o batismo não introduz a comunhão da igreja. Ele introduz a pessoa na casa de Deus, no testemunho cristão. Tanto é que Simão, em Atos capítulo 20, Simão, o mago, foi batizado. E logo em seguida, o que ele quis fazer? Ele quis comprar o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E quando Pedro falou para ele orar a Deus, se arrependendo, ele não ora, ele fala para Pedro, ore você por mim. Ele não tinha nem comunhão com Deus. Era totalmente falso. A conversão dele era uma conversão só da boca para fora. Então, dentro da Igreja Batista, eles queriam saber se eu tinha sido se eu era casado no civil, porque senão não poderia ser batizado. Aí eu falei, não, mas isso tem na Bíblia? Não, não tem na Bíblia, mas é o nosso costume, é assim. Depois eles perguntaram também se eu concordava em dar o dízimo. Para poder ser batizado, eu tinha que concordar em dar o dízimo. Eu falei, mas tem onde na Bíblia isso? Não tem, que para ser batizado tem que concordar com o dízimo? Não tem na Bíblia. Mas o nosso costume é assim. Daí eu comecei a ficar meio aborrecido, porque tudo era na base o nosso costume é assim. Então eu não estava querendo seguir costumes, eu queria seguir a palavra de Deus. E aí eles viram que tinha lá um cara meio rebelde que pregava no púlpito do salãozinho lá da congregação batista. Eles mandaram um obreiro para conversar comigo. Esse obreiro veio conversar comigo, e primeiro ele conversou com a minha esposa, né? Então ele falava com ela assim,
eu ouvi falar que o seu marido agora acha que mulher não deve falar na igreja. Como é que você vai deixar seu marido mandar em você? Você é mais você, você não pode deixar ele mandar em você. Você que tem que tomar as decisões e blá blá. E eu só escutando, achando graça naquilo, né? Quer dizer, ele querendo colocar a minha esposa contra mim. Depois ele veio falar comigo. Falou assim, ó, irmão, é o seguinte, os irmãos lá em Sobradinho estão preocupados porque você prega aqui na igreja e tal. Então, e não, nós não gostaríamos de perder você, nós gostaríamos que você pudesse continuar, mas nós estamos oferecendo a você de cursar a Faculdade Teológica de Brasília e nós daríamos um jeito de você não precisar ir às aulas. Não precisar ir às aulas. Isso muito anos antes de existir curso à distância, né? Você não vai às aulas, nós vamos dar um jeito de você ficar com presença nas aulas, olha o jeito. E aí você vai uma vez por mês, faz uma prova e tudo bem. E daí, depois, quando você estiver no, acho que era terceiro ano, se não me engano, da Faculdade de Teologia de Brasília, você vai poder fazer o curso de Direito, já eliminando várias matérias, várias disciplinas, e vai se formar advogado e pastor. E vai ganhar mais dinheiro do que você ganha aqui dando aula nessa escola aqui da cidade. Eu dava aula num ginásio lá de Alto Paraíso, né? Eu falei assim, irmão, eu tenho curso superior, sou arquiteto. Eu não preciso ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Eu não tenho interesse nenhum em ser advogado, em ser bacharel de teologia ou qualquer coisa assim, né? Então, aí ele engoliu em seco, né? Eu sou arquiteto, eu vim para cá com outro objetivo. Não era com objetivo profissional, vim para cá porque eu tinha um objetivo humanista, né? De ajudar as crianças, ajudar as pessoas, tal. Aí ele engoliu em seco, ele percebeu que deu um tiro no pé, né? Porque a gente estava orando até ali para saber se o Senhor queria que nós nos separássemos mesmo daquela congregação batista para pedir o nosso lugar, a comunhão na Assembleia de Limeira, que a gente estava em contato com Limeira, para congregar somente o nome do Senhor. E quando esse pregador, esse obreiro, falou essas coisas, eu falei, tá, o senhor mandou ele dar a resposta para mim. Naquele dia a gente teve certeza, porque a nossa saída dali seria prejudicial nos nossos olhos, né, aos nossos olhos, porque só tinha mais um irmão lá que pregava, então seria eu e esse irmão. Inclusive nós pregávamos também na rua, nós levávamos eu tinha um rádio gravador grande, que quando você ligava por uma fita sem fita, e ligava para gravar, ele ficava também alto-falante. Então, você pegava o microfone, falava, saía no alto-falante dele. Então, nós íamos na rua, na esquina de um bar, alguma coisa assim, e pregávamos com isso daí, com esse alto-falante, pregávamos o evangelho na rua. Mas era ainda muito sem entendimento, era tipo convidando a pessoa para ir à igreja, essas coisas, né? E tinha esse irmão, então, que era eu e ele só. Então, se eu saísse, ele ia ficar já sozinho ali. E também a Cristina, a minha esposa, ela dava a escolinha dominical para as crianças nessa época. E também ficaria ruim para as crianças que gostavam muito de escutar as histórias da Bíblia. Mas quando veio isso, quando aconteceu isso, nós tivemos a resposta do Senhor. Está aí, ó, o Senhor respondeu o que Ele quer da gente. E foi quando nós, então, decidimos, mandamos uma carta. Não existia telefone lá naquela época, o WhatsApp não tinha nascido ainda o cara que inventou o WhatsApp, né? O YouTube também não, nem o Instagram, nem coisa nenhuma dessas existiam. Então, nós mandamos uma carta pedindo o nosso lugar, a comunhão, na Assembleia reunida ao nome do Senhor em Limeira. Então, quando você encontra qual é a maneira dos homens, né, de fazer as coisas. Eu estou tentando achar aqui onde é que eu estava. Ah, tá. Aqui nós estamos em 2 Coríntios 10, 12, né? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, que estão sem entendimento. Agora eu lembrei o que eu queria falar disso aqui, desse versículo.
É que quando eu falei todas essas coisas para aquele irmão lá, aquele obreiro, ele virou para mim e falou assim: quanto tempo você tem de convertido? Eu falei assim: 1 ano e pouco, né? E você vai querer discutir comigo que eu tenho mais de 30 anos de convertido? Eu falei, não, não vou querer discutir. Então, é o homem se comparando a si mesmo, né? Se fundamentando na sua própria experiência, na sua própria maneira, e usando dessa maneira como o fundamento, como o padrão, como o exemplo. E é isso que Paulo não quer fazer, que ele não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento, porque não nos gloriaremos fora da medida. Que medida? A medida de Deus, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos, não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Essa era a base, o fundamento de tudo que Paulo falava, era o Evangelho de Cristo. Aqueles coríntios tinham escutado o Evangelho de Paulo, tinha escutado o Evangelho de Paulo, e ele até argumenta no versículo 15, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Então, ele não queria, de jeito nenhum, pisar no terreno que alguém já tivesse preparado, no trabalho que alguém já tivesse começado, para depois vir a se gloriar desse trabalho, de jeito nenhum. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade com o Senhor, e era com o Senhor apenas. E ele não iria cair nessa conversa de se gloriar dos seus feitos, ou ele, de uma certa forma, aqui ele está também se justificando das suas justificativas que ele começou a dar nesse capítulo, né, de defender a sua autoridade apostólica. Mas então ele mostra muito claramente aqui que não vai entrar no campo de outro, para pregar o evangelho no campo de outro, para colher frutos que outro plantou. E depois ele termina com essa frase, né, que é tão importante: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E lembrando, voltando àquele versículo lá de 1 Coríntios 4, o que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te glorias? Como se fosse uma coisa sua. E aí no versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aquele a quem o Senhor louva. Tem um outro versículo que fala, não seja a sua própria boca, né? Eu acho que era um provérbio, se não me engano. Provérbios 27, versículo 2. Ele diz assim, que um outro te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus lábios. Porque quando você começa a se gloriar das coisas que fez, das coisas que falou, dos pensamentos que teve, você tirou o Senhor de cena, né? Eu. Quando a pessoa começa a falar muito eu, o Senhor sempre. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E aí nós entraríamos agora no capítulo 11, né? Mas não sei se vamos entrar no capítulo 11 ou não. Ele começa com o versículo 1 dizendo, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura.
suportai-me, porém, ainda. Que loucura! Essa dele estar precisando se defender diante dos coríntios, porque eles estavam desconfiando de Paulo, eles estavam perdendo a confiança, eles estavam comparando Paulo com outros apóstolos. E aí Paulo até usa de ironia, né, de sarcasmo aqui em 2 Coríntios 11:5, porque penso que em nada... devia ser engraçado escutar Paulo falar essas coisas, né? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem eram esses excelentes apóstolos? Aqueles que os coríntios estavam colocando em pedestais como se fossem grande coisa. E muitos deles não eram nem apóstolos, como Paulo vai depois falar daqueles que eram falsos apóstolos. Não, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Percebe? Ele está tirando uma na cara dos coríntios aqui, porque eles estavam seguindo homens que se achavam grande coisa e que deviam ser grande coisa, e rejeitando Paulo, que humildemente tinha levado a verdade até eles. Mas vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta nesse momento. Boa noite, boa noite, boa noite. Amém, boa noite, amor, amém, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Não, nenhuma pergunta aqui. Tem a irmã Rita Jean, que está com a mão levantada. Opa, vamos lá, Rita. A Rita quer perguntar alguma coisa de Alto Paraíso, Rita? Ou foi sem querer, desculpe. O que é? Foi sem querer, Mário. Ah, foi sem querer que levantou a mão. Então, E vamos Ludmila baixar a também, mão. foi sem querer, Ludmila? Ou tinha alguma coisa? Não, foi no começo do versículo que eu não tinha entendido muito, mas eu já entendi já. Ok. Alguém tem algum comentário? Rita levantou a mão de novo. Bom, vamos então entrar no capítulo 11, né? A minha versão diz: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. A versão que está aí na tela é uma versão mais antiga, diz: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. As sociedades bíblicas acabaram tirando essa palavra oxalá, que aparecia nas versões mais antigas, porque muitos crentes reclamavam que tinha o nome de um deus da macumba ou da umbanda, Oxalá. Como é que pode ter Oxalá na Bíblia, né? Mas é claro que isso era por questão de ignorância, né? A pessoa não conhece a língua portuguesa e achava que Oxalá, porque coincide de seu nome também, de uma entidade da afro, das religiões afro, achava que era a mesma coisa, mas não é. Oxalá é uma palavra que, inclusive, acho que vem do árabe, e significa quisera, né? Quisera, quisera Deus ou alguma coisa assim. Tem nada a ver com religião afro, ok? Então, muito cuidado, porque às vezes um mau entendimento da língua portuguesa leva a um mau entendimento da Bíblia também. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olha só, ele tinha zelo, o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele vai mostrar aqui que ele estava como que uma ama seca, né? Como uma babá, como uma zeladora daqueles coríntios, como um zelador daqueles coríntios. Você tem num prédio, você tem um zelador que zela
pela segurança, zela pelo bem-estar do condomínio, pelo bem-estar das pessoas, não deixa entrar qualquer um. Então, Paulo aqui, ele é um zelador. Estou zeloso, sou zelador de vocês, com zelo de Deus. Por quê? Para não deixar entrar má doutrina no meio deles. É isso que ele está falando no versículo 2 de 2 Coríntios 11. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então nós sabemos que, em última instância, é o próprio Senhor Jesus quem purifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo como virgem pura. Ele fala isso na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala, podemos até abrir lá, em Efésios capítulo 5, ele fala, ele usa o mesmo argumento. No versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse trabalho de santificar e de purificar com lavagem da água pela palavra é um trabalho que o Senhor faz com a igreja. O Senhor é quem purifica a igreja por meio da sua palavra, da sua própria palavra. Agora, Paulo ali está falando de um outro trabalho, que esse é um trabalho de responsabilidade de quem pregou o evangelho para aqueles coríntios, que é ser zeloso deles, trabalhar como zelador, né, para apresentá-los como uma virgem pura a um marido, saber, a Cristo. Não deixar que fossem contaminados, não deixar que fossem enganados pela serpente, que é o assunto do versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então veja que ele sentia essa responsabilidade de ficar guardando, vamos dizer assim, pondo as mãos em volta desses irmãos ali de Corinto, para eles não serem enganados pela serpente, que enganou Eva. Como que a serpente enganou Eva? Com raciocínios. Foi assim que Deus disse, pronto, botou uma dúvida na cabeça. É assim que Deus disse? Não comerás da árvore de todas as árvores do jardim? Não. Aí Eva, na resposta, já acrescenta o que Deus não disse. Ela fala assim, não, de todas as árvores podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comeremos, não devemos comer e nem tocar no fruto dela. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Mas Eva já caiu na conversa e já começou a raciocinar, a trabalhar com o intelecto no seu debate com a serpente. E aí, o medo de Paulo também é que eles se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Isso aqui é importantíssimo. Porque hoje nós encontramos tantos raciocínios, tanta sabedoria humana que entrou no cristianismo, na cristandade, que às vezes pode até nos impressionar. Você fala, uau, aquele cara falou umas coisas, nossa, ele discutiu os termos hebraico, grego, e aí foi para a história, aí foi para a ciência, para a física quântica, e aí o cara vai e viaja na maionese, num monte de argumentos e tal. Mas peraí, isso é a simplicidade que há em Cristo? Na semana passada, eu andei falando algumas coisas sobre a teoria do intervalo, né, que fala que a Terra é antiga, a Terra é muito antiga, a Terra tem zilhões de anos, né, que ela foi criada, Deus, no princípio Deus criou os céus e a Terra. Quem quiser saber mais sobre isso, procura teoria do intervalo. Inclusive tem um livreto muito bom do Bruce Anstey explicando o que é isso, que é uma oposição àquela teoria da Terra jovem, que dizem que o universo tem só 6.000 anos
de idade, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque não dá nem tempo de Deus ter criado os anjos, que os anjos foram criados. Quando a terra foi criada, os anjos cantavam de alegria. Então, não podia estar inserido nos 6 dias da criação de Gênesis, porque eles estavam vendo o Senhor criar a terra, né? Mas então, eu falei algumas coisas sobre isso, e também sobre o fato de anjos terem assumido a forma humana e coabitado, fornicado com mulheres, casado com mulheres, filhas dos homens. Lá em Gênesis 6, quem quiser vai lá, tem os versículos. E falei algumas coisas sobre isso, e isso tem, no meu entender, tem um fundamento bíblico muito firme, muito forte, não é? E que foi quando eles criaram, então, as mulheres começaram a ter filhos, esses filhos não eram humanos, 100% humanos, eram híbridos de humanos com anjos. Então, eles tinham superpoderes, eles tinham poderes que nós nem imaginamos quais são. Mas Deus não podia mais deixar corromper a raça humana, a semente humana, então ele põe um fim a tudo isso com o dilúvio. E com o dilúvio ele extermina toda aquela raça híbrida que havia tomado conta da Terra. Tanto é que era tão grande essa população que apenas Noé e sua família são salvos. Isso equivale a dizer que os outros ou estavam gostando do jeito que estava, né, do mundo do jeito que estava, ou já tinham sido contaminados com DNA de anjos. E falei sobre isso em algumas lives, em alguns vídeos e tal, e aí eu vi que teve gente que ficou perguntando, mas isso e aquilo e não sei o que e tal. E aí teve para um irmão, eu expliquei o seguinte, falei assim, olha irmão, esse é um assunto que ele é muito interessante, ele é muito curioso, né? Ele desperta em nós assim, uma vontade até de saber mais, de pesquisar e tal. E até bom, é um assunto bom para você iniciar uma conversa com um incrédulo. Quando você falar da criação do mundo, de repente você fala que os anjos desceram até a terra e tomaram mulheres, eu quero fazer, uau, não vi esse filme na Netflix. Então, você pode pegar um gancho aí e levar o evangelho para a pessoa, né? Mas eu falei, mas é um assunto curioso, é um assunto interessante e tudo, mas por mais que você estude, por mais que o perigo é você começar a entrar até em livros apócrifos, em lendas e tal. Segunda-feira não vai fazer diferença nenhuma para você. Você vai ter que acordar de manhã e ir para a escola, ou acordar de manhã e ir para o trabalho. Não vai fazer diferença. Como faz diferença na sua vida aquelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos nas cartas? Essa sim, segunda-feira, elas vão fazer uma grande diferença na sua vida quando você for para o trabalho, for para a sua escola. Então, é importante saber separar as coisas e dar a devida importância às coisas que são mais importantes. No caso, Cristo é a coisa mais importante. Se de repente eu fico mais entusiasmado com a profecia, com as coisas que vão acontecer, com o arrebatamento, com a grande tribulação, com o Armagedon, com o milênio e tal, eu fico tão impressionado e tão ocupado com essas coisas, e esqueço de uma coisa. No Apocalipse fala, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o quê? É o cerne da profecia. É o âmago da profecia, é o testemunho de Jesus. E tem um outro versículo também, em Colossenses, que é muito importante, Colossenses capítulo 3, quando ele fala... Colossenses capítulo 2, perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele está falando aqui da lei, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que corpo é esse? O cerne
O cerne dessas coisas que eram símbolos, que eram figuras, que eram sombras, o cerne de tudo isso é Cristo. Então é a mesma coisa, se você começa a se envolver tanto em estudar as sombras, os dias de festas, as luas novas, os sábados, a simbologia toda dos números na Bíblia e tal, que são coisas interessantes, são coisas importantes, mas você não pode esquecer, não pode deixar de lembrar que o corpo é de Cristo. O que significa? O cerne é de Cristo. A veia de tudo isso é Cristo. O objetivo é Cristo. As sombras apontam para Cristo. Se elas não apontarem para lugar nenhum, você está perdido. Você está perdido. Então é muito importante entender que o diabo vai querer sempre desviar nossa atenção. E às vezes ele vai usar de coisas bíblicas para desviar nossa atenção. Vai desviar com coisas bíblicas. Eu li um pensamento interessante esses dias sobre a teoria da evolução, que Darwin explicou, né, com a teoria da evolução, ele explicou de onde vieram os seres humanos. Explicou do jeito dele lá, né, que todo mundo aprendeu na escola, por meio de evolução. Mas ele não explicou uma coisa. Para onde vão os seres humanos? Ele explicou a origem das espécies. Chama o livro dele, o nome do livro é A Origem das Espécies. Mas ele não explicou o destino das espécies. Qual o destino do ser humano? Isso ele não explicou. Então é como se ele fizesse toda uma teoria, toda rebuscada, toda cheia de inteligência humana e tal, e colocasse o ser humano no ar. Aí, ó, viu? Nós viemos então de uma evolução e blá, 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 blá. Tá legal. Mas para onde nós vamos? Você só vai encontrar a resposta nisso na Bíblia. Na Bíblia. Como na própria Bíblia você encontra também que não houve evolução nenhuma, que na realidade nós fomos criados por Deus. Criados. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, da mesma forma como os anjos, os seres espirituais, foram criados por Deus. Ninguém lançou ainda um livro, a evolução dos anjos. Né? Alguém aí já viu? Os anjos antigamente eles eram mais brutos, menos desenvolvidos, eles eram mais primitivos, mas eles evoluíram e agora os anjos são mais inteligentes. Eu sempre tenho uma resposta para quem acredita na teoria da evolução. A minha resposta é a seguinte: muito bem. Então você acha que nós estamos evoluindo? Estamos evoluindo sim. Nós estamos em evolução. E você não acha prematuro você chegar a conclusões a respeito do ser humano com um cérebro que ainda não está evoluído? Você não deve, por que você não espera mais 1 milhão de anos para tirar alguma conclusão a respeito da origem do ser humano, do destino do ser humano? Porque com o cérebro seu ainda no meio caminho de uma evolução, ele não está pronto. Então as suas conclusões também podem ser falhas. Percebe? Vamos lá olhar se... Vamos olhar se tem reclamações aqui na... O versículo 15 do capítulo 10. Perguntaram, o que perguntaram? Poderia ser aplicado para o tempo de hoje, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós conforme a nossa regra. Isso pode ser usado sempre, né? Nós nunca devemos querer nos apropriar. Seria como você pegar um livro que alguém escreveu e colocar o seu nome na capa. Paulo deixa claro que ele não ia colocar o nome dele na capa de trabalho que outros teriam feito. Se outro tivesse evangelizado
a algum povo, algum grupo de pessoas, Paulo não ia lá para dizer, não, esse aqui o trabalho é meu. Não, é isso que ele está dizendo aqui. O que mais que temos aqui? Acho que mais nada aqui, né? Capítulo 11. Ele vai falar no versículo 4, depois de falar que ele tem um medo, né? Porque ele está sendo o zelador, ele está com o zelo de Deus, zelando por eles, para eles não serem enganados e não se afastarem da simplicidade que há em Cristo. E aí no versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Isso aqui na outra versão fala, a esse de boa mente o tolerais. Ele está falando, tomem cuidado, virão pregar outro Evangelho para vocês. E pelo que eu estou vendo, da ingenuidade em que vocês estão se impressionando aí com homens que se dizem apóstolos e vêm até vocês. Muito cuidado, porque se vier alguém pregar um evangelho, um outro evangelho, vocês vão aceitar de bom grado. Esse é o problema. E no versículo 5, então, que ele usa de sarcasmo, né, de ironia, porque penso que em nada fui inferior, abre aspas, aos mais excelentes apóstolos. Deveria estar entre aspas, esses mais excelentes apóstolos, que ele está chamando aqueles que se dizem apóstolos, porque ele vai mais para frente, ele vai falar justamente no versículo 13, pois tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, são obreiros que cometem fraudes. Isso aqui, lá em Gálatas, ele já falou para os irmãos de Gálatas, no capítulo 1. Ele fala assim no versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já temos, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. É isso que ele está dizendo. Porque eles estavam recebendo também outras pessoas pregando outro evangelho. Então, Paulo, toda essa defesa de Paulo aqui, entenda assim, ele quer mostrar que ele é zeloso, ele tá de porteiro, ele é o porteiro, ele é o zelador do prédio, para não deixar entrar nada de ruim. Se Paulo trabalhasse naquela creche que entrou aquele maluco lá e matou 4 crianças, ele não iria permitir que entrasse. Esse é o papel do apóstolo. Por isso que quando as pessoas se afastam do ensino dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, elas estão abrindo o portão para entrar os mensageiros de Satanás, que são aqui mencionados nesse mesmo capítulo 11, de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás. Por isso que a gente insiste tanto na doutrina dos apóstolos. Quando você faz uma faculdade de teologia, eles vão ensinar para você geografia bíblica, história bíblica, sei lá, os rios das regiões bíblicas, as roupas dos costumes, papapi, papapá, papapá, as línguas e tal. Mas Cristo, que é Cristo, geralmente acaba ficando do outro lado, porque a pessoa recebe uma bagagem tão grande de conhecimento humano, conhecimento acadêmico, que ela acaba se gloriando. Ela ganha títulos. Eu agora sou doutor em divindade. Olha, o cara ganha um título de doutor em divindade.
Você não teria vergonha de dizer que é doutor em divindade? Ah, de divindade eu sou doutor. Modéstia à parte, de divindade eu sou doutor. Ganha título de reverendo. O que é reverendo? Reverendo é o mais reverenciado. Você teria coragem de levar no seu currículo um título de o mais reverenciado, o reverendo, né? Loucura, coisa de homem. Então, os homens buscam maneiras de se gloriar, porque fazendo isso, eles vão olhar de cima para baixo para os outros coitadinhos que não tiveram oportunidade de fazer um curso de teologia, de pegar um diploma, de pegar algum título, né, de conquistar algum título. Por isso que dentro dessas organizações tem tantos títulos, né? O irmão aqui comentou, Paulo tinha que ser zeloso, porque a principal arma de Satanás é o engano, realmente. Irmãos, perguntas que não sejam muito difíceis? Pelo jeito, hoje ninguém lembrou de colocar desodorante, porque não tem ninguém levantando a mão. Podia ter ido dormir sem essa hoje, né? Aí, Maris, não havendo pergunta, e se você quiser parar em algum ponto desse aqui, a gente já pode deixar para uma próxima, viu? Paramos então no versículo 6, né? Vamos fazendo a partir do versículo 6 no nosso próximo estudo. Tá bom assim? Ótimo, vamos gravar aqui. Beleza, então. Então, já são 9h21, já podemos encerrar.